Tocar uma obra sem relatórios para administração, sem ter uma visão clara, é como navegar sem bússola, tá? Você nunca sabe exatamente onde está. E se você ainda precisa buscar informações em planilhas diferentes, sua gestão já começa atrasada. Eu sou o Gustavo Martins e a gente está na nossa trilha número 6 de relatórios de obras por administração, tudo em um só lugar. A gente viu no último vídeo da nossa trilha como reduzir custos usando os materiais, né? Fazendo a parte de negociação, parte de suprimentos. E agora a gente vai falar sobre centralizar as informações das obras por administração e ter muito mais controle e gestão da sua empresa. Então vamos lá, compartilhando na minha tela aqui o desafio de gerir obras por administração. É claro, quando eu falo tocar obras no início de vídeo, tem gente que assusta, que não existe tocar obra. Geralmente, né, gestão, mas é um termo muito utilizado. Antigamente se falava muito tocar obra, aqui na minha região mesmo, todos os engenheiros tinham esse linguajar de tocar obra, né? Isso às vezes pode parecer que não está fazendo a gestão corretamente, está tocando de qualquer jeito, mas de fato é bem conhecido esse termo, né? O desafio então é a necessidade de clareza sobre receitas, despesas e saldo de cada obra individualmente. Quando você faz obras para administração, você está prestando um serviço para alguma pessoa física às vezes, né? E ter essa separação, né, por cento de custo, por mostrar isso para o cliente. Quando você tem várias obras, você não precisa necessariamente um para um, né? Geralmente você tem várias obras de administração para vários clientes. Então, você ter essa necessidade é um grande desafio em, de fato, mostrar a obra ali individualmente, né? Dificuldade para prestar contas de forma transparente a clientes e investidores. Aí, se você misturar tudo, né, como é que você vai prestar as contas certinho? Risco de erros e perdas de dados quando se trabalha com múltiplas planilhas soltas e sem relatórios organizados, a gestão vira uma corrida às cegas, né? Você até se movimenta, mas não sabe exatamente a direção correta. É como pegar uma estrada sem GPS. Você não tem ideia, né? Antigamente você pegava um mapa, pelo menos. Eu sou da época que você saía para ir para atrair obras e você abriu, tinha assim no porta-luva um mapa, você pegava um mapa e nas placas você ia se encontrando. Mas isso antigamente. Hoje em dia, dificilmente alguém não usa um GPS quando vai para algum lugar desconhecido. Então, se você está indo para um lugar desconhecido na sua gestão de obras e se você não tem um GPS, que o GPS é de fato a sua ferramenta, a parte de você estruturar isso facilita muito, é o que a gente tem aqui de analogia nessa parte de desafios, né? Fora isso, a gente tem outras coisas que são intangíveis, né? Você mostrar para o cliente, fazer uma reunião, mostrar um software ao invés de uma planilha, ou ao invés de um outro arquivo solto, ou mandar sempre as informações para o e-mail, sem organizar isso, sem ter onde ter um histórico, né? Até para o próprio cliente ter acesso, às vezes, e ver ali o histórico de cada coisa, de cada nota, de cada custo que foi da sua obra, e de fato ali você já justifica o seu preço, já que você está embarcando tecnologia, está embarcando todos os processos que você domina e que vai tirar essa dor de cabeça dele. Fora isso, passa um profissionalismo muito maior do que você ser ali de fato, um tocador de obra ali sem muita organização, né? Então, é difícil gerar valor, né? Então, quando a gente fala em clientes, quando a gente fala em administração de obras, a gente precisa gerar muito valor para o nosso cliente, para ele entender, principalmente se você ganha por administração e por resultado, né? Se você, de fato, se combinou ter uma economia, né? Tem pessoas que cobram 15%, 20% do valor global da obra, desde que você, de fato, mostre, né? Desde aquele orçamento inicial, como que você vai trabalhar para enxugar aquela base, você vai se nortear naquela base. E só o que você vai ter de economia cotando em vários lugares, só que você vai ter de economia em fazer processos de gestão que ele talvez não faria, isso tudo vai impactar bastante no seu dia a dia. Então, tenha isso em mente que vai dar certo, tá? O terceiro ponto que muda, né, com a centralização, a estratégia de gestão aqui, isso que eu já falei, informações de todas as obras consolidadas em um único sistema, traz muito mais profissionalismo. Visão global individual em segundos, sem precisar cruzar arquivos, também deu uma antecipada nesse ponto. Você não precisa ficar cruzando, nem se perdendo a rastreabilidade dos dados. Redução do tempo gasto em buscas e conferências, né? Você não fica perdendo muito tempo. Você tem a obra lá separada, você usa, né, um software de gestão igual o Gestor Obras, você tem por obra separado toda a parte ali da documentação e buscar esses relatórios ali ajuda muito. Então, tudo isso vai ajudar na sua estratégia de gestão. É o terceiro ponto nosso. O quarto ponto, como o gestor obras, então, ajuda. Já falei, deu uma antecipada, né? Mas você sempre vai estar usando isso. Relatórios detalhados por obras, pronto para consulta ou envio para o cliente. Você pode usar mandar um envio, né, de uma parte. Personalização de campos e filtros conforme a necessidade do gestor.
dá para você fazer isso, e geração rápida de relatório de desempenho para clientes com layout profissional. Então, o gestor obras ele tem algumas características, né, até de emissão de nota, até no próprio nome da pessoa física, que isso ajuda muito para quem faz esse tipo de obra para administração. O modelo de negócio de administração de obras, às vezes não envolve você criar um CNPJ e de fato estar comprando esses materiais no seu CNPJ, senão você vai ter um custo de impostos ali, um custo em cima disso. Geralmente você emite nota, tanto mão de obra como de materiais, na pessoa física, que é outra regra, né, um outro tipo de encargos quando é pessoa física. Então isso facilita muito na hora de você fazer a administração, até para não impactar, até para não sobrar impostos que não deveriam ser seus, tá? A gente tem o quinto, então, benefício, já falei aqui bastante do gestor, mais transparência e credibilidade, acho que eu já falei isso também. É bom ser repetitivo nesse ponto, porque, de fato, ele é intangível, às vezes a gente só vê o lado do investimento, mas a gente não vê o quanto que isso vai dar de retorno, né? O retorno sobre investimento em relação à mensagem que você passa, e tudo tem que ser intencional, por isso que eu tenho que bater aqui várias vezes nesse ponto. A redução de até 70% do tempo para gerar relatórios, melhor controle para tomada de decisões estratégicas, então você consegue tomar decisões, agir mais rápido, até mostrar isso para o cliente, né, que de fato faz sentido você administrar a obra dele. Lembrando que, por administração, né, geralmente seu cliente é leigo, então você precisa sempre estar passando ali, né, sempre tranquilizando ele. Olha, o que a gente se propôs lá no início da obra, né, que você fez o orçamento, a gente está aqui nesse avanço, você consegue mostrar, olha, as notas aqui estão, no início a gente gastou bastante, que a fundação, a parte que o cliente não vê muito, mas ó, fica tranquilo, que está bem dentro do planejado, fundações e estrutura aí em torno aí de 20% da obra. Daqui a pouco começa, de fato, a aparecer mais, começa a subir a alvenaria, mas tudo isso é necessário e estava no nosso planejamento, está aqui, mostra no sistema ali um cronograma, mostra ali no sistema o estimado e o realizado por etapas, né? Isso facilita muito a sua vida e também tranquiliza o seu cliente, né? É um ganho aí dos dois lados. 6. Um exemplo prático aqui, o antes e o depois. Com relatórios centralizados, você não só controla melhor a obra, como transmite segurança e profissionalismo para clientes e investidores. Depois, um relatório consolidado, né? Então, se você não só controla melhor a obra, como que você vai transmitir? Esse é um ponto do antes, né? E o depois, você de fato gera um relatório consolidado no gestor obras, atualizado automaticamente conforme o andamento da obra, né? Lembrando sempre que ele vai fazer por obras, tá? Antes, 3 planilhas diferentes, cada um com formato e atualizações próprios, sem rastreabilidade, sem saber se está correto. Tudo isso ajuda e acaba impactando no seu dia a dia, tá? E lembrando que a gente vai ter uma live para tirar as dúvidas, então se você ainda não se inscreveu, o link está aqui abaixo desse vídeo. A gente dá aí mais um passo para a transformação de obras no Brasil. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, clica aqui, se inscreve, acompanha as outras trilhas também, os outros 5 vídeos. A gente vai agora juntos fazer o próximo vídeo e a gente vai trabalhar, né? Se você quer centralizar informações, eliminar o excesso de planilhas, faz agora um teste gratuitamente com o link aqui. No próximo vídeo a gente vai trazer sobre como fazer orçamentos com mais rapidez e confiança nos dados usando o gestor obras. Então, não perca o próximo vídeo, a gente se vê, um forte abraço e até mais.